Olá a todos, eu sou a Aline Moura, sócia da M2 Comunicação Jurídica. Se você não conhece a M2, vá conhecer nas nossas redes sociais ou no site m2comunicação.com.br. Este é o podcast Sem Juízo, estamos no terceiro episódio. Estou aqui com a Isabela Bonafonte, mas nossa mais nova aquisição, que vai ser a host comigo hoje nesse episódio muito especial. Eu estou muito honrada aqui em receber o nosso convidado. E estou tão honrada que eu preparei algo que eu não costumo fazer, que é ler. Vou ler mais ou menos aqui para fazer a apresentação dele, porque é uma pessoa, um cliente, um amigo, um parceiro aqui, Antônio Carlos de Freitas Júnior. Eu vou apresentá-lo um pouquinho. Antônio Carlos, ele é filho de um advogado e brinca que os verbetes jurídicos já faziam parte da sua vida antes mesmo de nascer. Nasceu advogado, né? Desde cedo ele acompanhou o pai no fórum e aos 9 anos ele se tornou ajudante oficial do pai, enfrentando alguns desafios pessoais que moldaram a sua resiliência, com certeza. O Antônio sonhou em ser cientista da NASA, mas abraçou seu destino e transformou as adversidades em força e inspiração. Inspiração é uma palavra muito forte para dizer sobre a trajetória do Antônio. Ele ingressou no universo político, liderou importantes comissões voltadas à juventude, direitos humanos, diversidade, cultura. Fundou o próprio escritório há 10 anos, né? 10. Hoje referência em serviços jurídicos, escritório que fica na Vila Olímpia, em São Paulo. Ele é professor, mestre e doutor em Direito Constitucional pela USP, especialista em neurociências pela Unifesp e com formação internacional em liderança pela Harvard Law School. Só isso. Também é coach executivo credenciado pelo IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele compartilha nas redes o seu entusiasmo por superação, carreira, estratégia de vida. Vou falar um pouco sobre isso. Ele se inspira pela própria história e se dedica a ajudar as pessoas a vencer obstáculos e a conquistar seus sonhos, além de ser advogado, professor e etc. É casado com o amor da sua vida, Karime, e pai de 3 filhos, Antônio Henrique, Giovanni e Mateu. Seja muito bem-vindo, Antônio. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Isabela. Eu só preciso adicionar uma coisa. Você falou que eu sou cliente, parceiro, mas eu sou fã de vocês. Eu sou um admirador da M2. A M2 me ajudou desde o início, me ajuda muito e dá uma assessoria muito além de uma assessoria de imprensa, mas uma assessoria estratégica. Isso faz a diferença. E consegue botar a gente nos lugares que a gente nunca imaginou. Eu sou grato pelo apoio de vocês sempre, mas tem um êxito de vocês que é significativo, vários, mas estar na Super Interessante foi a realização de um sonho de infância, porque era a minha revista favorita. Eu queria ser cientista da NASA, obviamente a Super Interessante era a minha revista favorita, a que a gente assinava, tinha a Veja, tinha a Super Interessante, e estar na Super Interessante é sabe que você passou a infância lendo lá na Super Interessante, vendo, e agora você virou um especialista ouvido nessa revista. Então foi uma coisa misto de realização, mas também de nostalgia. Então só queria botar que eu sou fã de vocês pelo trabalho, pelo apoio de sempre. Obrigado por estar aqui, é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Para nós também. Enquadrou a Super Interessante? Não, tá na minha lista de memórias, não tá enquadrado, mas agora você me deu uma. Agora você germinou o desejo de enquadrar. Gostei disso. É uma boa, né? Muito bom, muito bom. A gente está aqui para falar hoje sobre a trajetória do Antônio, mas não só isso. Eu acho que quando a gente conta a trajetória de alguém, eu sou muito fã de biografias, adoro. Biografias são inspiradoras, né? E através da biografia do Antônio aqui, que a gente vai falar um pouquinho da sua vida, Antônio, a gente quer falar sobre liderança e sobre comunicação e sobre como ser um advogado de sucesso, né? Como você é hoje. E eu sei que esse caminho não é imediato, não é fácil. O sucesso também, ele é passageiro, ele vem, vai. A gente tem que estar sempre em busca dele, né? Assim, não é, a gente não está no topo o tempo todo.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar falando de uma feliz coincidência. A M2 está completando 10 anos também. Tudo bem, efemérides conjuntas. Exatamente. E eu queria trazer uma primeira pergunta sobre esses 10 anos. Assim, você, claro que você não vai resumir os 10 anos, né, em algumas palavras, mas fala um pouco da sua trajetória, e o que fez diferença na sua formação acadêmica para você estar aqui hoje. Vamos lá. Primeira coisa, vocês estão com sorte, que eu sou o maior especialista sobre a minha história. Ninguém no mundo sabe melhor da minha vida do que eu, então achar o especialista certo. E eu gosto muito de falar da minha história porque eu acho que a minha vida é minha mensagem, acho que sempre. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não quero contar. Eu falo, não, minha vida tem que ser um livro aberto, porque se eu quero ensinar as pessoas, nada melhor do que ensinar com aquilo que eu passei. Esses 10 anos, vamos lá, um mini resumo desses 10 anos e essa questão acadêmica. Esses 10 anos, acho que o mais interessante de falar nesse momento, acho que de introito, foram muitos escritórios e muitos Antônios. Então, não assim, não foi evolução, mas foram transformações. O escritório foram vários escritórios diferentes, formatações diferentes, focos diferentes. A gente foi se transformando, crescendo, evoluindo, mas principalmente se transformando. Eu acredito que tudo que tem vida está em movimento e está se transformando. Então eu mantenho a vida do escritório, ele não é nem assim, não é nada parecido com o escritório há 10 anos. Nem com o escritório há 8, nem com a 7, nem com a 6, assim, 4. E se for ver, ano passado a gente já mudou muito. Então essa capacidade de se transformar, de responder aos novos desafios, de responder qual que é esse estágio, sem ansiedade de estar no próximo. Porque a gente quer logo estar com 50 advogados, 100 advogados, sabendo qual que é o seu momento. Mas também sabendo abandonar aquilo que deu certo até então, mas não vai dar certo daqui para frente. Esse abandono dos antigos escritórios e a capacidade de recriar o escritório a cada ano, a cada momento, a cada ciclo, foi fundamental para ter sucesso. Se você fica muito apegado, se eu estivesse muito apegado, talvez o escritório não conseguisse continuar esses 10 anos. Sobre a questão acadêmica é muito importante, principalmente na advocacia, mas vamos falar assim, eu sou apaixonado por, a gente estava falando antes do início do podcast, por aprender, por estudar. E isso me dá uma vantagem competitiva na vida. Eu lembro exatamente, eu falando com um cliente, estava falando sobre questão de. Eu tenho muitos clientes na área ambiental, na área de aterro sanitário, na área de zeladoria, muito ligado ao meio ambiente. E eu comecei a falar sobre questões químicas. Que eu tenho um cliente que tem questão de aterro, unidade de recuperação energética, e eu fui ler sobre isso, fui curioso, algo que não mexeria no meu trato jurídico, mas fui curioso. E um outro cliente começou a falar, eu falei, isso, comecei a usar palavras, ele, nossa, você entende mesmo, né? Ao utilizar terminologias próprias daquele setor, de um ambiente de química, de aterro, eu consegui uma vantagem, que eu falei, não, eu preciso contratar, você sabe do que você está falando. E não falei nada de direito. Então, eu tô falando assim, questão acadêmica é importante, mas muito importante essa capacidade, esse desejo de aprender sobre tudo o tempo todo. A gente tem muito essa questão do mito do especialista, do generalista. Eu acredito que é importante ter especialidades que te dão profundidade, mas é importante ter uma cultura jurídica e geral suficiente para saber ter noção do mundo, para saber ter um diálogo, para saber ter, olha, isso não é um problema jurídico, isso é um problema X, Y, Z de tal área. Então, a academia me ajudou em especialidades, mas o aprender me ajudou muito a ter uma cultura jurídica e geral que me dá uma vantagem competitiva na advocacia e na vida. E a sua especialidade, né, direito constitucional, uma delas, né, é muito ampla, né? Quando, no começo da faculdade, você fica, eu quero especialidade, né? Que eu preciso saber. E eu tinha um monitor, assessor do Lewandowski, que era um juiz de direito, assessor do Lewandowski, que dava monitoria de TGE. Aí ele falou assim: olha, você fala diferente, você tem que ir pro júri. Eu achei interessante, né? Que o júri é emblemático, né, do advogado. Então, eu sei que eu quero ser advogado, então eu sou advogado.
Mas estudando, eu tinha muita relação política, né? Então vai para o parlamentar, vai para o direito político. Mas o constitucional, onde o constitucional me abriu o desejo de estudar, além de gostar de relações de poder, todas as disciplinas jurídicas precisam do direito constitucional. Então eu achei um lugar, como eu sou por natureza um generalista, eu sou por natureza aquele cara, aquele advogado que quer falar sobre societário, sobre penal, sobre contencioso, sobre compliance, sobre regulatório, sobre bancário. Eu gosto de resolver problemas, eu brinco, meu escritório é especialista em problema. Trago solução. Qual que é o seu problema? Calma, que eu vou achar a sua solução. Em vez de falar qual tipo de problema. Até tem uma história muito engraçada sobre essa questão de especialização, Boa. daqui a pouco eu conto. Como eu sou, por natureza, um generalista e eu queria estudar mais, e para estudar mais você precisa dar uma selecionada, fazer ou constitucional ou administrativo, eu encontrei no constitucional uma área jurídica que me desse uma abertura, uma amplitude para todas as áreas jurídicas. Então, esse constitucional me reafirmou muito isso. E aí, querem a historinha do especialista? Conta. Muitos mentorados, né? Os advogados, não, tem que achar uma especialidade, eu vou estudar só isso. Fala, calma. Tinha um colega, advogado tributarista, que resolveu um problema de um cliente que tinha um valor no exterior. Ele não declarou, esqueceu de declarar no exterior. E o que o cara fez? Viu que era muito tempo, viu que tributariamente só ia pagar multa e juros, e fez a declaração do dinheiro, etc. No fim do caso, o que você faz mesmo, né? Eu sou servidor público. Então tem um colega aqui com o direito público, ele vê se precisa fazer alguma coisa. Então, chegou para mim e falou, mas quanto que é? Um valor muito grande. Milhões de dólares. E você é servidor público. Enfim, fomos ver o salário incompatível. Entrou com processo disciplinar para perda do cargo público. Ou seja, ao ver somente aquela área tributária, gerou-se um problema administrativo penal. Porque teve um inquérito penal sobre isso e teve um procedimento disciplinar interno com tendente a perda do cargo público. Ou seja, o grau de especialização pode, inclusive, prejudicar o cliente e prejudicar a sua entrega. Claro, também não é só para ser superficial. Você precisa de áreas. Tem nicho de entrada, nicho de sustentação. Há uma estratégia para ter um escritório jurídico, há uma estratégia para uma carreira jurídica. Mas você precisa ter uma noção geral, porque você pode acabar prejudicando o cliente, ou às vezes não vendo um problema. Quantas vezes veio o cliente, eu estou com um problema ambiental. Não é ambiental, não. É penal. Aí eu olhava, não é societário. Porque você consegue ver o problema que o cliente não está vendo, gerando oportunidade e gerando a entrega para o cliente. O cliente, até na medicina, ninguém sabe, é ortopedista, não é? Ele tá com dor. Tem uma relação com Ele vai com dor. Claro, se achar o médico especialista, ele consegue resolver, sim. Mas o cliente sabe da dor dele. Ele nem sabe o que é aquela dor. Eu tô com dor na barriga. Se é endócrino, se é... Eu sou uma negação de conhecimento médico. Eu faço questão de não saber. Mas assim, só uma dor na barriga não dá pra pessoa saber. O cliente vem com uma dor. Tem tal multa. Qual é a área? O que isso prejudica ele, o que não? É a capacidade do advogado de ver isso. Então, essa questão acadêmica do direito constitucional me ajuda a ter esse panorama e eu acho que é importante, sim, ter uma especialidade, mas guardar estudo e algum tipo de academia para ter uma visão horizontal do fenômeno jurídico. Sim. Maravilha. E o que despertou seu interesse na neurociência e como esse conhecimento influencia o seu dia a dia, a atuação e rotina no escritório? Vamos lá. A história é um pouco longa, mas eu vou contar. A gente adora história. A Aline antecipou um pouco. O meu pai teve 2 infartos, eu fui cuidar dele. Meu pai amputou as 2 pernas. E aí eu fui realmente cuidar dele. Meu pai faleceu muito cedo, no meu 3º colegial. Então eu fui prestar vestibular, eu passei fome. Tive vários problemas pessoais. Eu trabalhei cedo, enfim, tudo. E aí era o quê? Uma pessoa na cabeça, não, consegui, meu pai morreu, minha mãe morreu, passei fome, tô aqui. Pra mim, psicologia era algo de bobo, de gente fraca.
Interessante. Porque eu consigo tudo. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tinha 13 anos ele perdeu as pernas, 16 quando ele morreu, 20 quando ele morreu. Esse negócio é mimimi. Que é isso? Então, eu nunca acreditei nem em psicologia. É coisa de gente fraca. Tá. E aí, eu namorava é, é, uma pessoa jornalista até. Era jornalista. E ela fez um curso de PNL no fim de semana. Voltou feliz, abraçando árvore, toda contente. Que negócio é esse? Ela tava. Às vezes ela tão resmungando, agora tá feliz. E ela falou: eu tenho que te levar lá, você precisa fazer o curso, precisa fazer o curso, fazer esse curso. Eu falei: pô, isso aqui é pirâmide. Pronto. Ela precisa levar mais 5 pessoas para pegar o valor. Aí montei a pirâmide financeira. Falei: quer saber uma coisa? Eu vou provar para ela que isso é pirâmide. Que esse negócio de psicologia é besteira. Vou fazer esse curso. Vamos lá, vou pagar. Era um curso de sexta a domingo. Cheguei no curso, comecei a me assustar. É o meu mentor até hoje. Quem dá esse curso é o meu mentor até Você foi hoje. para provar que não dava certo. Era mentira. E aí vivi num fim de semana inteiro a minha vida. Percebi a mágoa que eu tinha do meu pai, mágoa da minha mãe, dores de infância. Aí eu, caramba, quantidade de dor que eu fui enfiando para debaixo do tapete. Quantidade de chagas, de marcas, de comportamentos que eu não gostava. Eu falei, nossa, eu tô me tornando alguém que eu não gosto. Aí comecei a descobrir comportamentos que não eram meus de essência. Porque é um curso que você revê a sua essência. Eu falei, nossa, eu sou desse jeito e a vida me criou tantas cascas, tantos sistemas de defesa, que eu me tornei uma pessoa da qual eu não gosto. Caramba. Eu falei, caraca, eu não quero ser essa pessoa. Olha quem eu me tornei, eu não sou assim. E aí eu falei, não, então tem uma psicologia, tem um subconsciente, tem ferramentas que eu posso me curar. Aí entrei em terapia, e aí comecei uma jornada de autoconsciência que eu nunca parei. Aí tô falando de tudo, tudo que pode ter, desde coisas tarô, constelação familiar, anime, tudo que a pessoa fala, é pra se conhecer? Eu falo, quero. Vamos. Alguma coisa vai me trazer de repertório. Então, desde então, eu nunca fiz curso practitioner de PNL e fui também, eu falei, não, eu quero ter conhecimento científico sobre isso. Vou fazer a pós-graduação na Unifesp, que tem selo, porque eu estava estudando muito isso, lendo muito isso. Falei, não, eu quero ter a base científica disso. Foi aí que eu procurei a neurociência. Podia falar, nossa, inteligência emocional ajuda? Ajuda. Poderia falar se curar. Não existe nada mais importante do que se conhecer. Eu gosto muito de dizer que a frase a gente é uma soma das nossas experiências está errada. Eu gosto de dizer que a gente é o que a gente decidiu fazer através dessas experiências. As experiências são neutras. Isso. Tudo no mundo é neutro. Se é bom ou ruim, se faz bem, é o significado que você dá. É a decisão que você toma. Só que para conseguir fazer isso, você precisa saber quem é você. O que você quer. Se você perguntar para 90% das pessoas, quem é você? Ela vai falar profissão tal. Quem é, não fala. Vai falar o que faz tal. Não, quem é você sem falar o que você faz? O que você quer? Ah, eu quero ter dinheiro. Quanto? Onde A que você custo? quer chegar? Onde você quer chegar? Ah, não, eu quero ser feliz. O que é ser feliz para você? E a pessoa se trava, porque as pessoas nunca param para conversar. Porque a maioria das pessoas estão dormentes, adormecidas, No piloto zumbis, automático, no piloto né? automático, escravas das próprias feridas, escravas das próprias mágoas, escravas das próprias experiências que alguém significou para elas. Pai, mãe, amigo, irmão, professor, professora, e você acaba não tendo consciência. Isso é ruim para a profissão, isso é ruim para família, isso é ruim para tudo. E te perde o que eu acho, que eu prezo muito, que é a liberdade. Você vira uma consequência. Se vira uma consequência e não precisa ser porque você é autor da sua história. Quando você abre mão disso, você também é autor. Você abriu mão, você é autor da história alheia. Mas como a história é sua, sempre é sua. Você fingiu que virou uma vítima, mas você é autor. Você só não quis se dar o trabalho ou assumir a responsabilidade verdadeira de que você é o autor da sua história. Porque a pessoa fala, você vira autor. Não, todo mundo é.
Eu tô autor dessa redação. Eu posso escrever a redação que eu quero. Mas eu viro no amiguinho e copio a dele. Você continua sendo autor. Você quis copiar do amiguinho. Hoje em dia, né, você coloca no chat e deixa aquela inteligência artificial fazer aquilo por você. E principalmente do que eu tô falando assim. Eu não gosto de tal comida. Quem te ensinou isso? Será que você Porque não você mesmo, abriu né? mão da experiência de comer aquele alimento, porque um pai uma vez falou que aquilo era sujo, que aquilo algum amigo, alguma namorada, namorado. Então, até que ponto você abre mão de ter experiências? Até que ponto você abre mão de se conectar com o mundo porque alguém te exportou uma crença? Então, é isso que eu falo assim. Aí você vai copiando modelos. Eu falo muito. O começo do escritório, porque são vários Antônios e vários escritórios. No começo do escritório, eu botei um quadro na minha sala de uma floresta pegando fogo. É mesmo? Por quê? Porque lá tem que pegar fogo, na minha sala tem que ser assim. Era um doido. Era um doido. Tive que estudar para entender que aquilo lá eram coisas. Por quê? Porque meu pai era um advogado, uma vez quebrou a impressora, ele não conseguiu mexer, ele pegou a impressora e jogou no meio do escritório. Espatifou. Comprem outra. Meu pai chegou uma vez com o advogado, lembrei, o advogado, por que você fez isso errado? Ele, eu pensei que. Pensou o quê? Não te pago pra pensar, te pago pra executar o que eu falo. Então eu vi isso e naturalmente assumi isso como modelo. Sou apaixonado Sim. pelo meu pai, mas aprendi com as coisas que eu concordo e aprendi com as coisas que eu discordo. A experiência é neutra. É neutro e eu preciso entender aquilo que é bom pra mim. E aí eu tive que me curar as minhas feridas porque eu estava replicando modelos que eu não gostava, mas não sabia como fazer diferente. Sim. E tive que aprender a ser uma pessoa mais humanizada porque eu tinha a crença, quanto mais difícil for, tem que trabalhar até 1 da manhã, tem que ser difícil. E não precisa ser difícil. É um jeito de contar a história. Então, que tipo de história que você está contando para você? É a história do teu pai? É a história da tua mãe? É a história de alguém que você admirou na infância? Quando você vai começar a contar a sua história? Porque tudo, tá vendo? A história do teu pai tá aqui do lado. Copiou. Da mãe. Copiou. Você tá colando a história de alguém. Quando você vai assumir e escrever uma história que venha da sua essência, que venha da sua decisão? Isso muda tudo. E você se transformou. Eu achei interessante que você trouxe, você se transformou, mas acho que você continua em transformação. Porque estamos todos em transformação. Eu acho que esse conceito é muito interessante. Assim, quando você trouxe que o escritório acabou de mudar de nome, né? Freitas Júnior. Começou Torres e Freitas, que eu tinha um sócio, Olá, virou a ser Freitas. E aí eu vou mudar de nome? Mas não tem mudança societária, não? Então vou mudar Freitas Sim. Júnior. Mudei o conceito, botei o Júnior que eu tirava, botei a advocacia, porque eu sempre me incomodei, minha equipe é majoritariamente feminina. E aí tinha, ser Freitas advogados. Eu achava uma sacanagem. 80% do meu escritório mulher e advogados. Da advogadas. E aí, então, a advocacia entra tudo. Então, e como me reinventar? Essa é a minha capacidade, isso eu tenho muito orgulho de se reinventar no meio do processo. De não esperar algo que colapse, porque as pessoas até mudam quando colapsa. Isso. Quando eu saí da política, eu estava bem. Tem muita gente que, eu fui demitido. Não, eu tinha. Quando eu pedi exoneração, dia 15 de outubro de 2015, o Bruno, né? Não, fica mais um pouco. Covas, né? Eu assessorava ele na CP da Petrobras, na Câmara dos Deputados. Não, fica mais um pouco. Me ajuda, tem a CCJ. Não, é hoje. Você largou para ir correr atrás dos seus sonhos. Claro, ele virou meu cliente, foi meu cliente até o fim. Eu fiz tudo, até o inventário dele é meu cliente. Mas assim, não vou mais trabalhar com você, eu vou sair da política. E sair ganhando bem. Sair querendo que tudo. Então não precisava colapsar, porque eu consegui entender que aquilo não era pra mim. Sim. Da mesma forma que hoje o meu escritório não tá legal. Eu preciso mudar. E mudei com o escritório. Sim, tá legal o suficiente para continuar, mas não tá legal naquilo que eu decidi estar. E aí assumi o controle da vida. Sim.
e se reinventar para atingir cada vez mais, até porque amanhã eu vou ter outros objetivos, vai ser um outro Antônio Carlos. O Antônio Carlos de ontem não é o de hoje, não é o de amanhã. Vão ser outros, tem um repertório, tem a vida, tem o objetivo, tem os passos. Isso para mim isso é ser livre, isso é realização. Você falou um pouco sobre o sucesso, isso é ter sucesso independente do mundo exterior. Porque a gente julga o sucesso com o número de seguidores, com o número de dinheiro. Não. Tem gente que tem bilionário está chorando. Eu estava Tem assistindo gente. um vídeo do Clóvis de Barros ontem, que eu adoro, e ele estava falando um pouco sobre isso, o que é sucesso para as pessoas, ter dinheiro. Claro que pode ser um parâmetro e um indicador de Não, é bom ter dinheiro, sucesso. abundância é bom, a energia do dinheiro é É. possibilitador, é bom, adoro ganhar dinheiro. E coisas Ame materiais, né? Coisas Mas não é só materiais. isso. Mas aí ele estava falando sobre o sucesso que tem a ver com felicidade e satisfação intelectual, Sim, né? E este sucesso e essa satisfação intelectual dependem de muita transpiração, de muito estudo que se Dedicação. conecta com o que a gente estava falando, né? E aí você traz essa coisa do sucesso interior mesmo, se sentir satisfeito com o que você está fazendo da sua vida, né? E estar em constante transformação, eu acho que se a gente tem esse conceito, a gente não fica estagnado, não espera mudar quando tudo tá ruim. Quando você chega no fundo do poço, né? As pessoas geralmente são assim, né? E aí eu queria emendar na pergunta, porque eu sei que você viveu uma experiência muito bacana em Harvard, que foi, assim, transformadora também, né? Isso é mais um exemplo do que você está sempre buscando sempre. coisas novas. Eu acho essa inquietude é muito típica sua e muito, muito interessante. É uma inquietude com paz. Isso. Eu não preciso de nada. Eu posso parar agora, sou feliz. Mas eu quero, eu decidi. Sim. Enfrentar Harvard, eu decidi. Então, eu gosto das pessoas, você tá insatisfeito? Não, tô satisfeito. Tô feliz, tá tudo bem. Sim. Mas eu desejo e decido transformações. E eu transformei Harvard como um negócio assim. Porque Harvard, pra mim, não sei pra vocês, é coisa assim, a elite. Inatingível. Pra todo mundo. Elite Harvard. E eu entrava no site, ficava namorando o site. É. Namorava. Ai, será que um dia. Ah, que pena que eu não estudei tanto inglês. Meu inglês não é bom. Nossa, se eu pudesse na graduação ter feito. Sabe aquele e se, que é a pior coisa? Sim. E se. Você queria Joguem fora o e se. O e se não serve pra nada. E se. Ah, se meu pai estivesse vivo, se eu tivesse graduação. Se só serve pra encher balde de água, de lágrima e fazer pra você perder tempo de construir a sua vida. Então, e ficava namorando. Cara, eu sou pai de família, tenho escritório, não dá para passar 2 anos, 3 anos fazendo um LLM em Harvard. Sim. Também não tava com inglês tão bem para o processo. Harvard onde eu consigo? Aí achei o programa executivo, que é de curta duração, que era uma semana e meia. Falei, olha, uma semana e meia eu consigo ficar fora do escritório. E eu não vou apanhar tanto em casa, vou apanhar só um pouquinho. A surra é suficiente aí, dá pra apanhar o Vale a suficiente. pena. Toalha molhada. Toalha molhada, ficar um mês dormindo no sofá, vale a pena. O sofá é gostoso, um mês não vai doer as costas. Aí, olha, o valor era caro, mas dá pra se esforçar, e tem os processos seletivos, me apliquei o processo seletivo, e aquilo foi se transformando. No sentido de enfrentar, eu nunca tinha falado inglês em público. Fui estudar, assim. Então foi um desafio pra mim, pra tudo. Muito bom. E aí chegar lá, e aí você acha que você vai ter aula. E lá é uma aula muito legal, porque o professor, aqui, e no seu país? Porque fica a sua plaquinha, seu nome, o nome do seu escritório e o seu país. E no Brasil, como é? Então eu ficava estudando, porque, claro, o maior entrave é a língua, o idioma. Eu não tenho uma fluência, então o idioma foi o maior entrave pra mim, então eu saía da aula à noite, assim, até ia pra happy hour e tal, pra conversar com as pessoas, mas tava com a dor de cabeça. Porque tem que ficar pensar o tempo todo naquela posição de alerta, né? Mas foi importante em 2 coisas. Primeira coisa, eu consigo tudo que eu quero. Fui pra Harvard. Passei fome em 1989. Sem bolsa de estudos.
Eu dormi uma época em cima de 3 cadeiras de escritório, porque eu dormia no escritório, não tinha cama, até depois a gente conseguiu botar um colchão, comprei um colchão, mas depois de algumas semanas, então botava a cadeira de escritório, juntava 3, eu dormia na cadeira de escritório. Nossa. Este cara, que perdeu o pai, perdeu mãe, tinha ninguém, foi pra Harvard. Selinho, diploma, estudou em Harvard. Caraca! E falou lá em inglês. Nada, e falei lá em inglês. Aí teve um brasileiro que falou: Nossa, você está se esforçando, fez um grupo, você defendeu sua tese para todo mundo. Todo mundo te entendeu, porque formava grupos. E eu tinha que defender posição. Falei, cara, você foi muito bem. Porque a maioria dos brasileiros que estavam lá eram brasileiros que tinham feito high school, feito graduação em inglês. Só falar. Eu era o único lá que tinha feito tudo no Brasil, 100% tupiniquim, tupi-guarani aqui, da base. USP, mas aqui, né? Sim. Então, putz, eu consigo tudo. Entrei, conversei de igual para igual, ouvi o professor, e isso, pra energia do... eu brinco da turma da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima. Eu consigo tudo. Sim. Então, isso foi muito poderoso para mim. E o segundo, ponto de vista muito profissional, foi um curso de liderança de escritórios de advocacia, é entender que os meus problemas aqui eram semelhantes de advogado em Nova York, em Los Angeles, em Londres, no Paquistão. Eram os mesmos problemas. Não, que eram advogados do mundo inteiro. Uhum. Então tinha o cara de Londres, o cara da Austrália, o cara da França, o cara da Espanha, tinha um cara da África, um era África do Sul, o outro era um outro país, África do Sul, um do Paquistão. Nossa. Um advogado do Paquistão, do meu lado, numa das sessões ele sentou do meu lado. Então, muita gente dos Estados Unidos, então os problemas, problema de mão de obra, problema de tempo, então eram os mesmos problemas. Sistemas jurídicos muito distintos. Até teve um case que a gente conversou, o cara, contrata o promotor. Como assim contrata o promotor? Um país lá que você pode contratar o promotor faz uma espécie de TAC, mas assim, recomendações que você paga para ele, e com isso ele não entra com ação. Então, mas paga? Nossa, que direito diferente. Isso não é corrupção pra vocês, não. É trabalho dele, ele vai escrever. E eu falei, nossa, coisa doida. Então, você vê sistemas jurídicos diferentes, Sim. mas com problema de transição de carreira, não, transição de fase de carreira. O advogado que está no operacional, que quer ir para gestão, que quer ir para direção, é um grande problema, que é diminuir, ter mais tempo. Como incrementar ferramentas tecnológicas no mercado tradicional para ganhar tempo. Como receber essa geração Z, essa geração alfa, que é um desafio no mundo inteiro. Como ter esse tipo de relações com o poder público, com ética, como lidar com o plano de carreira interno, como gerenciar expectativas das pessoas que trabalham com você. Tem uma aula só de gerenciar a expectativa do cliente. Então, os problemas que a gente tem com o cliente são idênticos ao problema embora sistema jurídico diferente, ao americano, ao estadunidense, ao inglês, ao francês, ao alemão. Tinham 2 advogados alemães fantásticos, falando na Alemanha problemas muito semelhantes. Então, eu falei, olha, os problemas são os mesmos. 2, com soluções que a gente aprendeu lá, mas que a gente tá no caminho certo, sabe? Acho que tira um pouco desse complexo de gata borralheira, de, existe um primeiro mundo incrível, nós somos o terceiro mundo cheio de problemas. Não, nós temos problemas muito semelhantes e estamos todos aprendendo. E até a gente estava falando um pouco sobre a necessidade de aprender, de estudar. É muito... esse mundo VUCA, né? Esse volátil, e se transforma. Então tá todo mundo aprendendo a solucionar, diferente de antigamente, que você tinha um processo de 100 anos para entender o processo Fordismo-terrorismo. Sim. Você tem revoluções em dias. Outro aplicativo, outro IA. Então tá todo mundo no mesmo barco, aprendendo a lidar com o ser humano, aprendendo a lidar com tecnologia, aprendendo a lidar com gestão, expectativas, qualidade de vida versus produtividade, performance. Então isso foi uma escola muito grande. Que legal. Recebendo do padrão Harvard, que é sempre aquele do filme americano, né? Harvard. E é aquilo tudo mesmo, assim, você ficou bem impressionado. Eu fiz uma coisa que, assim, eu quis viver a vida de Harvard. Tá. Então eu ia comer no restaurante que eles iam, eu fiz yoga, fiz hot yoga. Fazia hot yoga, 5h30 da manhã eu tava no hot yoga com os estudantes de Harvard.
Então fui na biblioteca, então eu quis viver essa vida. Sim. É uma Fez uma vida universitária, uma Um imersão. local, Então, né, para ter esse. e aí você vai lá, atrás do Hot Yoga, na frente do Hot Yoga tinha um café natureba, né? O smoothie, essas coisas, o wrap. E aí eu comia lá também. E aí você, mesmo do lado, três amigos conversando de física. Uma conversa incrível. Aí, de um restaurante, eu gosto de andar a pé, eu aproveito nas viagens para andar a pé. Aí eu vim tarde e vim andando. Aí tinha as lavanderias, o cara lavando a roupa dele, sentado, um livro na mão, esperando, lendo, um livrão. Não era o celular, eu não Não vi era no isso. celular, Que era um maravilhoso. livrão enorme, lendo, estudando. Então, realmente me mostrou um ambiente ali era só discussão. Eu vou usar a palavra edificante, mas no sentido científico, no sentido produtivo. Não vi, e eu ficava. Fui sozinho, né? Então, às vezes tinha a companhia dos estudantes, mas às vezes eu ia sozinho no restaurante, ficava de ouvido, até para treinar o inglês, ouvido inglês. Eram só conversas. Nossa, olha, é verdade, assunto tal, política, assunto legislativo, assunto científico, linguístico. Falei, gente, é um ambiente que eu vivi ali, uma semana e meia na Disney dos nerds. E isso passa pelo que você falou de se conhecer, né? Porque as pessoas têm muito problema com o ponto que você acabou de falar, que é estar sozinho. Eu vou lá sentar pra almoçar sozinho e você não tá conversando com ninguém, não tá distraído com nada, você observa o mundo à sua volta. Mas isso, Isabela, agora vamos voltar para aquele papo. Eu deixava de comer porque estava sozinho. Tem uma época que eu estava solteiro e tal. Deixava de comer, porque eu ficava triste de ver um restaurante e vou entrar sozinho. Eu fiquei anos sem ir no cinema. No cinema sozinho. Não ia assistir sozinho. E eu ficava com dor. E eu me envolvi afetivamente até com pessoas que eu nem queria para não ficar sozinho. Esse Eu que me é o pior. subjuguei a certas relações, certas circunstâncias com este medo de solidão. Mas por falta de me conhecer, por falta de me amar. Hoje, sou casado, tenho meus filhos, eu amo viajar sozinho. Uhum. Eu amo, eu como sozinho porque eu consegui me ver e eu sou uma incrível companhia para mim. Aí teve, foi semana passada, eu tava esperando, o cara, desculpa, você tava aí me esperando, eu falei, calma, eu sou a melhor companhia para mim. Eu adoro ficar comigo, não? Tá Se você me tudo deixou bem. esperando, não tô com dor, tô aqui comigo, tô bem, tô em paz. Mas isso é um processo de autoconsciência, de perdão. Você precisa se perdoar os outros. Então, o perdão é uma ferramenta, é uma tecnologia de aquisição de paz incrível. Mas aí você precisa saber o que perdoar, então você precisa se conhecer. Então, essa questão de ficar sozinho, eu já estava curado, que fui para Harvard, então foi tudo bem. Mas eu viajar, fazer as coisas. Então, eu quero estar ligado no ambiente externo e também quero estar ligado no ambiente interno. Porque as pessoas, às vezes, passam a vida louca, atribulada, só para não se ouvir. Porque Isso, tem com medo certeza. do que tá falando, tem medo da sua realidade. E acaba criando os barulhos, tornando os barulhos tão importantes para fugir da escuta interior, que é a sua essência, que é a sua verdade. E vivem vidas de mentiras. Ah, eu não posso, não tenho tempo para mim, não tenho porque o mundo precisa. Passa uma semana fora, o mundo tá o mesmo. Você fala, não posso ficar não pode. Passa uma semana fora, você volta. É uma coisinha, o mundo espera. Foi o que você fez em Harvard, né? Você Passou uma semana não é tão fora. importante assim como você imagina. A gente Você não é tão dá assim. muito valor. Mas você é tão incrível. Ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito legal. Eu não sou nada e eu sou tudo ao mesmo tempo. Para você mesmo. Pra mim. É isso. Então eu preciso me ouvir. Então É. eu preciso estar conectado comigo. Então eu preciso me respeitar, dar o meu tempo, ouvir no meu silêncio e curtir. Curtir a paz interior que me dá o acesso real ao mundo exterior. Porque às vezes a pessoa tá no barulho e tá ouvindo só pra ver o que vai falar. E nem ouve a pessoa. E nem se conecta com a pessoa. Então só quando você tem essa paz exterior, você consegue realmente se conectar. Nossa, Antônio, a gente começou a falar de coisa zen? Não. Bota um advogado que sabe ouvir um cliente, como ele tem diferencial no mercado.
Uhum. Bota um advogado que sabe entender exatamente ao ouvir. Porque às vezes você acha que sabe qual é o problema dele. Eu brinco até em palestra, na mentoria. Ah, você quer o acordo é a melhor coisa. O cliente não quer o acordo. Ah, é mentira, o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Ou você não explicou uma verdade para ele, ou você não compreendeu algo que é importante para ele, você não compreendeu. Por exemplo, do acordo, retomando o acordo. O acordo é bom, você explica, mas o cara nem quer dinheiro. Ele só quer a vingança, porque ele tá usando o processo para uma cura emocional dele. Então você pode dar um acordo que for melhor para ele, porque a dor dele é uma dor emocional, que ele quer se vingar, quer ver a pessoa no fórum. Então você consegue um acordo para não ter audiência. Não, você não entende. Claro, você não viu ele. Tá magoado com aquele com o chefe, com a esposa, com o marido, com o ex-sócio. Às vezes tudo que ele quer, ele abre mão do dinheiro Sim. só pra ter aquele momento vingança. Eu não tô julgando se é bom ou ruim, porque senão o julgamento é importante. Não, você tá dizendo que você tem que parar para ouvir o que ele quer Ouvir. para entregar, de repente. Pra explicar. Ou até Ou até pra explicar, dar explicar. consciência pra ele. Exato. Ó, isso que você quer, às vezes eu falo. Chegou um cliente pra mim mês passado. E eu falei isso, o direito não resolve tudo. O que você quer, o direito não vai te dar. Ah, não. Isso não vou ter. O que eu posso é isso. O cliente sai com consciência. Ele queria que tivesse uma ação judicial que tirasse o irmão da esposa do imóvel. Eu falei, não, isso é impossível. Por causa disso. Você quer humilhar ele, eu Aham. entendo. Nessas circunstâncias, você não vai conseguir humilhar. Então, eu diria, você pode ir lá dar um tapa na cara dele, aí no mundo físico, Tenta no de outra mundo das forma. realidades. Você pode arrumar um jeito disso. Isso. Mas não há uma tese jurídica que eu consiga pedir. Mesmo pedindo, ainda é possível ganhar ou não. Eu tô falando, é inexistente. O direito não vai te dar essa resposta. Porque o direito é bom, mas o direito não é onipresente, onisciente e Resolve todos os onipotente. problemas. Não resolve todos os problemas. E você falou da sua visão aluno, né? Quando a gente passou por Harvard. Agora, sobre a sua visão professor. Então, como professor de Direito Constitucional, quais são os principais desafios para você em preparar novas gerações para um cenário jurídico que, como você falou, que até você mesmo está, né? O cenário jurídico também está em constante transformação. Vamos lá. Com essa nova geração aí, né? Acho que é um desafio. Você está falando tanto de autoconhecimento e a gente tem uma geração que cresceu nessa velocidade 4.0, assim, né? Eu acho que é desafiador dar aula, né? É desafiador. Acho que antes, né, um passo atrás da sua pergunta, eu entrei na política para ajudar jovens. Eu queria ajudar jovens a terem realização. E eu não estava encontrando na política isso. E eu achei na docência. Então, eu vou usar uma palavra mais forte, a minha paixão é poder ajudar o crescimento das pessoas. E a docência me dá isso. Então, a minha realização, eu gosto do escritório, eu faço o escritório ser uma docência dos advogados, dos clientes, mas a minha realização de alma é numa sala de aula. Porque lá eu consigo o que eu achei que a política daria, o que eu achei que outros lugares dariam, que é ajudar o crescimento do jovem. Que muito vai na sua ferida de eu tive que crescer sem muita ajuda, uma ajuda de muita gente, mas eu sei o que é ser um órfão, eu sei o que é não ter. Então eu queria ajudar as pessoas nisso, desejo. Então a docência me dá isso. Então, por mais que seja desafiador, o combustível dos olhos dos alunos, o combustível de poder impactar em passar na OAB, em passar num concurso, em ter um diploma de graduação, me é incrível. Então, por mais desafiador que seja, mas vamos falar de 2 desafios. Primeiro desafio, diminuindo a capacidade, vou falar de leitura e de escuta. Sim. Essa escuta psicótica, né? Essa escuta que eu não escuto ninguém, eu não tenho tempo para ler, eu não vou compreender o outro, e eu não vou tentar. E a tecnologia, o direito é uma tecnologia de linguagem. Essencialmente de linguagem. Tem um código penal, um código civil, eu preciso ver o que está sendo interpretado, tem um juiz que eu preciso comunicar. Então, ela é uma tecnologia de linguagem. Se a pessoa não foca na linguagem e na compreensão, esse é o meu maior. Tanto que uma das disciplinas que eu dou é redação e interpretação. Pro primeiro ano.
O básico. básico, como escrever e como ler. Então, e isso foi uma disciplina criada porque os outros professores de disciplina não estavam conseguindo aplicar prova. Nossa. Os alunos não sabiam responder uma questão dissertativa. Criaram essa disciplina e eu dou essa disciplina. Então, para o direito, se a pessoa não pega uma página e lê 3, 4 vezes para entender, vai ter muita dificuldade. E cada vez mais as pessoas estão no. Nem vídeo elas assistem mais, porque agora é o Shorts que dá, né? 30 segundos, 1 minuto no máximo. As pessoas nem veem um filme mais. Pra você ver Tudo um filme série, de de 20 série. minutinhos. De 20 minutinhos. Eu faço o curso online. O curso online, antigamente, a gente fazia aula de 45 minutos. Diminuiu para 30. Nossa. Hoje, mais de 10 minutos não vende. A aula são vários módulos. Você transforma um módulo. Quero uma aula, vira um módulo. E você faz microaulas de 10 minutos. Senão as pessoas não assistem. Nossa. Então, esse é o desafio. Porque antigamente eu pegava 2 horas. Eu tive filosofia do direito com o Celso Laffer. Você acha que o Celso Laffer explica alguma coisa em 10 minutos? Tive lógica com Alaor Café Alves, tive com o Nestor Duarte, Direito Civil, enfim, 2 horas a pessoa falando. As pessoas deixaram de ter isso. Eu li Kant, você vai ler Descartes, você vai ler essa obra, não é simples. O pessoal fala de Maquiavel, 99% das pessoas que citam Maquiavel nunca abriram Maquiavel. Inclusive, alguns advogados que vão na Suprema É o Corte. nome, Pequeno Príncipe, né? Um errou no tribunal, falou o Pequeno Príncipe. Não é possível que eu tinha falado o Pequeno Príncipe, o Príncipe Maquiavel, não sabe a história, né? Eu li inteiro o Maquiavel, fizemos um trabalho com o professor Lewandowski, aula do Lewandowski sobre Maquiavel. Não é de 10 minutos. E como foi esse processo de se reinventar, sabendo que os alunos têm esse perfil novo? Por isso que você precisa estudar PNL, neurociência, achar gatilho, estudar marketing digital. Pega uma coisa do marketing digital, aplica na docência. Pessoal, eu fiz um curso de marketing digital, cara, você tá fazendo isso pra vender? Pra vender o conteúdo da aula. Porque você precisa hoje Tornar vender mais atrativo. o conteúdo da aula. É um então eu pitch. preciso usar. Então, tudo é um pitch. Eu vou falar Tudo é um sobre pitch. controle de constitucionalidade. Isso dá um pitch. Eu dei uma aula Nossa. agora de cursinho de 15 minutos. É um pitch de controle. Uau! É o único jeito de você fazer. A mecânica hoje neural é pitch. Gostei que você usou essa palavra. Eu dei um pitch de 15 verdade, minutos verdade. sobre controle de constitucionalidade. Então eu preciso estar sempre estudando, Que loucura, estudar né? coisas. Você vai estudar Érico Rocha por forma de lançamento dele. É para vender? É para fazer aula também. É para fazer palestra também. Sim. Porque é uma linguagem. Não falei no começo? Você É uma tem uma tecnologia visão de geral. linguagem. Então eu preciso aprender as linguagens contemporâneas. E você comentou também no começo que a sua visão generalista te ajudava. E Sim. é totalmente isso. Você tem uma visão geral da sua aula e vai atrás de pontos específicos que te ajudam a melhorá-la. A melhorar. E algumas especialidades que fazem eu melhorar a minha performance em sala de aula. Mas é isso, é trazendo outros conhecimentos, outras áreas. Então esse é o primeiro desafio. Pessoas ler, escrever e ouvir, interpretar, estão com déficit. Na escola, dentro da família, o pai não fala com o filho, a mãe não fala. É um déficit, fala por emoji, enfim. Um segundo desafio, que eu fui para Londres, fui no Encontro Mundial de Law Techs e Inovação Jurídica. E teve 3 painéis muito interessantes sobre educação jurídica. E aí era algo que eu não tinha pensado, que eu bebi isso lá da fonte de Londres. Foi esse ano que eu fui? Acho que esse ano que eu fui. A IA vai acabar com o júnior. Por quê? Ler processo, resumir, reescrever, fazer modelo, a IA faz muito bem. Melhor que qualquer júnior. Mas a IA, ela tem alucinação, ela erra, ela precisa de um sênior para ser o que a gente chama de curador. A IA vai roubar o trabalho do júnior, mas do sênior ela não rouba. Porque precisa de uma pensante, alguém que sabe conectar com o cliente, que sabe ver, tá atualizado. Então, a IA vai precisar de um curador. Como é que o Júnior vira Essa é a pergunta.
Como que o cara sai da faculdade, advogado sai da faculdade, pega o OAB, como ele se transforma em sênior se o caminho de transformação é ser júnior? Porque é ler processo, é errar, é fazer modelo, é tudo isso. Então, nós temos um desafio enorme. Como vamos pular esse gap que a IA vai fazer, só que ao fazer, ele não vai ter a experiência para ser um bom curador. E aí você tem já várias opções lá, você tem simulação, como fosse o avião, é uma resposta que a universidade vai ter que achar, a OAB vai ter que achar, a comunidade jurídica vai ter que achar. Sim. Como fazer esse salto e usando IA, porque IA vai baratear, vai dar velocidade. Então, não dá pra proibir, é irreversível, vamos proibir IA. Não, você vai precisar usar IA. E ajuda muito na gestão de tempo também, Tempo, né? qualidade de vida, não vamos fazer menos coisa repetitiva. Ninguém gosta de fazer coisa repetitiva, pelo amor de Deus. Mas, como ela vai se tornar uma pessoa sênior sem ter feito o repetitivo? É o desafio da universidade, da OAB, dos centros de estudos. Isso é muito importante. A gente não tem uma resposta pronta. Uma coisa que a gente está aprendendo. Não é só do direito. É pra tudo. Eu tava pensando nisso. É pra todas as profissões. Todas as Mas é que eu acho que o profissões. direito vai Vai ser sofrer mais. O direito especificamente, sim. vai ser um dos primeiros. Vai sobrar para o advogado contemporâneo, para o advogado do futuro, a curadoria e o relacionamento. Por isso que autoconsciência é importante, inteligência emocional é importante, porque você só se relaciona bem com o outro quando você se relaciona com a pessoa que você convive 24 horas. Quem é a pessoa que você convive 24 horas? Do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Você jamais vai ficar longe dela e você nunca para de se relacionar com ela. Você mesmo, né? É a sua maior pós-graduação de relacionamento. Se você não investe em conhecer esse relacionamento, você não sabe se relacionar com ninguém. O que você sabe é ficar tapando uma dor emocional interna, uma carência emocional interna. E você faz o mundo ficar escravo da sua própria carência. Sim. A gente tinha uma pergunta sobre essa questão do futuro da advocacia, mas eu acho que você trouxe. Já assim, cobriu, essa sem questão. combinar. Não, algumas vão sendo respondidas, assim. E eu ia mencionar IA, né? Na verdade, era a pergunta da Isa. Mas é que ele falou isso, eu acho muito interessante essa questão, né? Assim, a IA vem como uma revolução, é uma tecnologia que não adianta negar, ela veio para ficar, né? Mas Bom, que bom! A tecnologia, eu sou muito a favor sempre da tecnologia, mas ela tem o seu lado perverso, né? De estar transformando essa geração em falta de atenção, falta de foco, né? Uma geração que cresce no celular, vendo vídeos e aí não consegue prestar atenção. E isso vem já da minha geração. Com a internet já tinha essa discussão. Mas também a gente não pode ser apocalíptico, né? diante disso que eu falo, né? tudo pode ser degenerado. Exato. Aí as pessoas falam, olha, que absurdo, agora é automóvel, as pessoas ficaram obesas depois do automóvel. Sim, teve um crescimento, porque as pessoas pararam de andar, mas elas automóvel. Automóvel é um problema? Problema de degeneração. Antigamente nós éramos caçadores-coletores. Começamos a fazer coisa agricultura. Olha que interessante, é ruim, mas pode ser perverso também. Pode ser degenerado, pode acabar com pastos, pode criar alimentos muito modificados que acabam causando a saúde. Então, o problema nunca é a tecnologia, mas é essa variável que não muda que eu chamo de ser humano. E aí, cuidar do ser humano é o principal. Tá? Aí volta para a autoconsciência. Tá com essa verdade, etc. Que a IA vai ser uma ferramenta incrível. Mas ela vai ser operada ou como cliente ou como autor de um ser humano. Então, esse ser humano precisa se tratar, saber o seu limite, saber o que é utilizar. Tudo em excesso faz mal. Tudo. Água em excesso faz mal. Oxigênio, é uma coisa mais básica. Oxigênio e água. Se você mergulhar numa piscina, você vai morrer. Mas é água. Então, a coisa no excesso, no lugar errado, do jeito errado, por mais que seja a fonte da vida, a água é fonte da vida. Se você ficar embaixo da água mais de alguns minutos, você vai colapsar. Então, tudo ao excesso do jeito errado pode dar problema. Então, não tem que ser apocalíptico, mas é preciso estar alerta, porque o uso faz aquilo ser bom, aquilo ser... vou tirar até o bom ou ruim, né? Aquilo ser funcional ou disfuncional. Aquilo ser ecológico,
muito além do meio ambiente, mas ecológico, de fazer bem para o entorno, para todos os seres do entorno, do que fazer uma coisa degenerando, só ajudando um, só ajudando o outro e prejudicando o ecossistema, não somente o ecossistema nos sentidos ambientais, o ecossistema no sentido de seres. Agora eu queria fazer uma última pergunta para depois a gente ir pro direito ao ponto, que a gente tem aí é um bate-bola que a Isa vai fazer com você. Bate-bola, jogo rápido. Isso é... rápido, tipo. Mas eu queria fazer uma última pergunta sobre comunicação. Você cresceu muito nas redes, né? Assim, em pouco tempo não, né? Foi um trabalho, mas foi um crescimento... É que foi exponencial, né? Exponencial. Foi muito tempo, mas quando começou a engatar foi muito rápido. Isso. E eu queria que você falasse brevemente sobre esse seu projeto. Como você conseguiu isso? Porque os advogados que estão nos ouvindo buscam muito esse crescimento, essa exposição, e é preciso se posicionar digitalmente, né? Não dá para não estar nas redes, acho que é preciso. A gente está falando tanto aqui de tantas coisas importantes, mas estar no digital também é muito importante. Conta um pouco como foi essa trajetória de crescimento. Me perguntaram isso semana passada. E eu olhei e falei, nossa, eu vou dar a resposta mais clichê, que eu não acreditava, mas é a pura verdade. Porque eu vou falar que duas coisas são fundamentais para o crescimento. Só que a gente acha que é brincadeira. Ah, tá falando isso, mas não. Uhum. Consistência e coerência. Porque eu fiquei muito tempo postando para 3.000 pessoas. E foi um bom tempo. Continua postando para 3.000 pessoas. Hoje estamos com 107 mil. Mais de 100 mil. Né? Mas teve muito tempo. E muito tempo postando meio que do mesmo jeito. Então por isso eu falo consistência e coerência. Porque muita gente vai mudando. Ah, fiz um jeito. Dá um mês. Ah, eu vou mudar. Dá outro mês. Ah, eu vou fazer outro jeito. Aí ele fica mudando a estratégia. Eu compreendi que a rede social, e quando eu via fazer os cursos, falavam isso. Eu falava, não, estão mentindo. Aí tem uma hora que eu falei, não sei mexer nessas coisas, vou fazer o que estão falando. Consistência e coerência. E aí isso é bom para a vida e todas as coisas. E tirei o resultado da frente. Tá. Tirei aquela fissura pelo número. Foi impressionante. Quando eu tirei a fissura do resultado. X curtida. X curtida. Aí eu tava na reunião olhando, aí eu postei. Deu 10 minutos, ninguém curtiu. Quando eu tirei esse frisson e falei, vou postar tantas vezes por semana, 2, 3, no mínimo 3, vou postar desse jeito, vai ser frase, vai ser Wilson falando, e vai ser... Quando eu encaixei um jeito que foi bom pra mim, aí o pessoal fala, não, tem que ver o resultado. Eu falei, não, para. Isso faz sentido pra mim? Vamos tocar isso. Quando eu encaixei um jeito que fez sentido pra mim, eu fiz consistência e mantive e tirei a cenourinha da frente do resultado, falei, vou fazer o que ia ter que ser. Começou a subir. E aí eu continuando fazendo, você tem estratégias, mas claro. É o que eu falo, o segredo, consistência e coerência. Não acha que você postando 30 coisas num mês e depois nada durante um mês vai dar certo. E não acha ficar mudando o seu formato toda hora, atendendo as curtidas que você nem sabe muito bem como que vai ser. Isso vai te levar a algum lugar. Quando o marinheiro sai do navio, ele traça ali e vai. Imagina se a cada onda ele, tá aqui, vai pra cá, vai ficar mirando mano, ele vai pra qualquer lugar, menos pro destino dele. E como você une essa consistência com o que você tinha comentado antes, que é você mesmo e o seu escritório que está em constante transformação? Tem um fator que é um desafio para todo mundo, chama tempo. Como alocar sua energia no tempo. O que eu falo sobre isso quando me perguntam, você precisa definir suas prioridades. Se você não definir suas prioridades, o mundo vai definir as prioridades deles. Porque eu tenho a possibilidade real de não fazer nada que eu quero no dia, porque o mundo vai ligar um cliente, vai ligar outro. O mundo, se você não estabelece limite e decisão e cria uma higienização das suas pulsões para uma direção estratégica, eu faço isso com pausas semanais, com pausa diária, com meditação que dá força interna, mas com planejamento. Se você não faz isso, aí não estou falando de rede social, estou falando de qualquer coisa.
Sabe aquele projeto? Eu sempre quis escrever um livro. Nunca escreve? Claro. Você não transformou isso numa prioridade. Então você não vai escrever um livro. Você tem um desejinho, uma vontadinha. Não definiu um plano. Vou fazer um retiro de escrita. Vou ler uma página, escrever uma página. Vou fazer 1 hora por semana, 2 horas por semana. Naquela 1 hora, eu passei... eu continuo estudando inglês, que eu preciso melhorar. Passei 2 semanas sem conseguir estudar inglês. Aí hoje, minha reunião estava me falando, agora eu terminei, eu vou estudar, porque senão eu não vou fazer aula. Porque a aula é a minha prioridade, não é a prioridade do mundo. E aí você precisa saber limitar o mundo. Então hoje eu fiz isso, eu parei, falei, acabou a reunião, disse não. E dizer não é o único poder de dizer sim, porque você só fala sim de verdade quando você pode dizer não. Então, o não, ele tá a serviço do sim. Só existe sim verdadeiro, você tem liberdade e capacidade de dizer não. Senão nem sim você tá dizendo. Nem sim você tá dizendo. E aí, hoje eu falei, já fiquei 2 semanas, eram coisas importantes, mas agora, minha prioridade. Maravilha. E aí você faz a sua prioridade. Poxa, é isso, a gravação? Tem que fazer. Parar e fazer. Tem que fazer. O mundo vai te dissuadir. Porque o mundo vai te dissuadir de atender os seus próprios interesses, porque eles têm os deles. E é isso que você vai fazer. E você acaba inundado de tarefas Demandas. E obrigações das quais você não gostaria, provavelmente. Claro que tem coisa que a gente tem que fazer, mas você tem que dar esse tempo para você. Que não vão atingir teu resultado. É. Você precisa ter a lei do Pareto 80-20. Você precisa ver, isso vai fazer diferença? Quando você começa a subir a gestão, faço isso. Tem coisa errada no escritório? Tem. Eu tenho que decidir qual das coisas erradas eu vou consertar. Estratégia. É a estratégia de entender o que é o mais importante para o resultado. Isso vai fazer diferença pro cliente? Não. Então não vou cuidar. Não é bem o que eu quero. Inércia, não é bem como eu queria. Mas o mundo não é bem como eu queria. Eu não consigo cuidar de tudo. Se o mundo pudesse ser exatamente como eu quisesse, como eu queria, seria incrível. Mas não dá. Então eu preciso ter uma entrega, ter uma capacidade de me entregar e de agir naquilo que faz diferença. Então, às vezes as pessoas tudo, não, você vai fazer muita coisa pelos outros que vai atender o resultado dos outros, não o seu. Aí eu vejo o advogada trabalhando um monte e com remuneração baixíssima, com um faturamento baixíssimo. Claro, você não fez nenhuma planilha para saber qual cliente dá mais faturamento, qual tipo de negócio dá mais faturamento, para você distribuir sua energia do tempo. Ou seja, o mundo está fazendo, você não está com estratégia, então não reclama o resultado, porque o resultado é o mundo que está escolhendo, não é você. Então vamos lá pro direito ao ponto. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Tem uma pegadinha. Direto com direito. Boa. São perguntas rápidas e respostas diretas, ok? Ok. Então, um conselho rápido para quem tá começando com escritório solo. Primeiro cliente, depois o resto. Maravilha. É um erro que virou aprendizado. Eu querer me exibir mais do que ser. Eu quis ter meu escritório e minha plaquinha antes de ter o cliente. Eu quis atender as necessidades dos outros antes de ver qual era a minha estratégia. Profundo. É uma habilidade fora do direito que foi essencial. Eu poderia falar inteligência emocional, mas eu vou falar aprender. Ler. Curiosidade. Um livro, curso ou conteúdo que marcou a sua trajetória. Vou falar 3 livros, vou focar em livro. Autobiografia de Jung, Os 4 Compromissos e O Caminho do Coração. Uau! Vou anotar aqui para... Assim, eu dou de presente para as pessoas, O Caminho do Coração eu dou de presente, esse livro é fantástico. Legal. Mas Os 4 Compromissos, eu faço o onboarding no meu escritório com os 4 compromissos. Só chega, eu dou esse livro. E a Autobiografia de Jung foi o primeiro livro que me despertou um caminho de autoconsciência para um eixo de espiritualidade que eu não estava. Eu estava muito no mental, e o mental é incrível, PNL é incrível, o subconsciente é incrível, mas ela tem um limite. O limite que você consegue ultrapassar é na espiritualidade. Sim. Uma soft skill que um advogado precisa ter. Inteligência emocional. Um projeto que você ainda quer realizar. Tantos. Eu vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela quando eu fizer 42 anos, daqui 91 semanas. A pé?
A pé. Tá se preparando? Já fiz 91 semanas, já decidi, vou fazer em 2027, em junho de 2027. Tá treinando. Não, acabei de começar, eu faço academia, faço fit dance. Tá O preparado. problema é muito mais organização logística do que Porque física. é um tempo, né? Quanto tempo leva? É de 12 a 30 dias, depende de qual caminho. Eu tô nesse Tá. processo de escolher o caminho, etc. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer e agora decidi, eu vou fazer e vai ser a minha comemoração do setênio. Você sabe que existe a teoria dos setênios. A cada 7 Sim. anos tem uma fase. Então eu vou adentrar os meus 42 anos realizando isso. Então é um incrível. negócio que vai... É E transformador. são 91 semanas. Do Salmo 91 semanas, são 7 ciclos de 13. Aí eu fiz os ciclos de 13 semanas, o ciclo semente, o ciclo raízes, o ciclo tronco. Então eu vou vivenciar esse projeto, que são 13 arquétipos, arquétipo da criança, do sábio, do mago, etc. Então é um projeto que eu vou fazer agora, então é uma decisão. 91 semanas, vamos estar lá no caminho de Santiago de Compostela por volta de junho, julho de 2027. Boa sorte. Que é um livro interessante, que o primeiro livro que eu li fora da escola, eu tinha acho que 8, 9 anos, é o Diário de um Mago, do Paulo Diário de um Coelho, Mago. contando esse caminho de Santiago de Compostela. É. Então aí conecta tudo. Ele um popularizou ciclo. muito esse caminho com esse livro, com ele. né? Isso falando da década de 80. É. E para finalizar, uma mensagem final para quem ouviu o podcast. Se ame. Incondicionalmente. Amor Linda verdadeiro é mensagem. incondicional. Não é? Você não precisa ser bonito, feio, inteligente. Não. Se ame do jeito que você é, porque é incrível. Só você é desse jeito. E essa é a sua beleza. Você vai numa floresta, tem uma flor de cada jeito. Nenhuma flor fica se comparando com a outra. Imagina se todas as flores fossem iguais. Imagina se todas as árvores fossem iguais. Teríamos uma floresta feia. A floresta é bonita porque ela vai tendo cada árvore um jeito. E a árvore, ela se ama, ela não pede permissão pra ser. Ela não pergunta, ela não pega gabarito, ela não pega fichamento. Ela só é e se ama por ser. Se ame do jeito que você é. Você já é tudo que tem que ser. Como é que eu termino depois disso, né? Não tem corte seco. Bom, Não, Corte assim, porque você falou no começo que você é nosso fã. Eu sou uma fã, já falei isso pra você, porque nas respostas que você dá quando a gente leva perguntas, nos seus vídeos da internet, em tudo que você faz, eu sempre aprendo. Aprendo a pensar diferente, a deixar de lado coisas que eu acreditava. Não, eu posso pensar diferente, assim, conversar com você, conviver com você é um aprendizado mesmo, Antônio. Foi um prazer enorme. A gente podia ficar aqui 3 horas. eu ficava mais umas Eu 10 também horas. ficaria, porque conversar com uma pessoa com tão autoconhecimento, que eu acho que eu também acredito muito nisso, o autoconhecimento é fundamental, e por isso você acho que consegue transmitir o conhecimento e seu aprendizado de uma forma tão bacana e tão profunda. Acho que você toca as pessoas com tudo que você faz, não só na advocacia. Obrigada mesmo. Agradeço. Obrigada mesmo. Eu agradeço vocês todos que acompanharam e que tenho certeza que vão querer mais. A gente repete. Oba! Vamos falar de outros assuntos aqui. Ou dos Ou dos mesmos. mesmos. Ou dos mesmos. Ou dos Porque mesmos. a evolução, o pessoal acha que a evolução é assim. Aí as pessoas falam que é assim. Não, ela é espiral. Porque você vai revendo o isso. mesmo fato de um nível de consciência maior. Mas ela é espiralado. Você vai revendo e revendo, sempre subindo o seu nível e reaprendendo de um jeito diferente. Então não é nem assim e nem Sim. é uma espiralada. Então a gente vai rever, A gente rever de pode outro lugar, repetir. com outro repertório, com Exato. outro nível, todo mundo diferente. Uma outra Isabela, uma outra Aline, um outro Antônio, refalando de jeitos, de lugares diferentes. É isso aí. Espero que a gente repita. Agradeço todo mundo que assistiu. Salvem, compartilhem. Entrem nas nossas redes, no nosso site m2comunicação.com.br. Agradeço muito e até a próxima.